Boa tarde, meus queridos irmãos. Deus abençoe vocês. É uma satisfação muito grande a gente poder conversar com vocês nesse dia da live, que é um dia importante para nós se comunicar um com o outro. Eu também posso chegar, ao menos com a minha voz, até vocês. Não posso ver vocês aí na imagem, mas vocês me veem aqui. Eu estou aqui para ajudá-lo, todos vocês que têm necessidade, carência e precisam ser ajudados. A Escritura não é outra coisa mais importante do que essa, é ajudar as pessoas a se qualificar no reino de Deus. Isso é tão importante nos dias que vivemos. Mas eu quero ler com vocês aqui, antes de nós fazer qualquer comentário, em Lucas 15, verso 8 e 9. O qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até o achar. E achando-o, convoca as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. E assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Pai Celestial, nós estamos aqui na presença do Senhor para nessa noite, Senhor, levar uma palavra de conforto aos teus filhos, uma palavra de estímulo, de coragem para que eles caminhem de cabeça erguida cada dia, cada hora, cada instante. Senhor, estamos aqui para levar o Evangelho àqueles que não alcançaram ainda e àqueles que já estão precisando também do estímulo, da coragem, da força para agir, Senhor, como filhos de Deus. Perdoa nossos pecados, limpa nossos corações, para que assim possamos, Senhor, entrar na Tua presença e confiar, Deus vivo, que vamos receber o que precisamos. Aquele que precisa de uma cura possa ser curado com essa palavra. Aquele que precisa ser salvo, o Senhor possa alcançar ele com o sangue da misericórdia, com a graça e trazê-lo a esse lugar. Senhor, toma conta de tudo. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, então, como eu disse, é uma satisfação poder me aproximar de vocês um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês. Esse é o tempo do despertamento, que as lâmpadas devem estar acesas. Essa é a segunda vinda. Devemos varrer a casa, buscar onde perdemos as virtudes, buscar elas de volta e colocar em nossas vidas. Não sei se vocês querem falar um pouquinho, não? A irmã Santa vai saudar vocês. Ela está com saudade de vocês, mas acho que em breve ela vai encontrar vocês, certo? Deus vos guarde no seu amor, em nome de Jesus Cristo. Boa noite a todos os irmãos, Deus abençoe. É um prazer estar aqui mais uma vez falando com vocês. Mais de perto, Mas, graças a Deus, estamos bem, pela graça e a misericórdia do meu Senhor, que tem alcançado as bênçãos para nós, Tem deixado nós trilhar nesse caminho, sem olhar para a direita nem para a esquerda. A trilha que Ele nos predestinou para passar aqui, nós estamos passando sem atalhos, sem murmurações, sem queixas, mas estamos avançando em frente. É rumo à glória eterna, onde é a nossa meta, onde queremos chegar, o nosso alvo. Não temos outro alvo a seguir a não ser a glória eterna, onde ali é o descanso do cristão, aquele cristão valoroso, aquele cristão que passa pelas provas e pelas lutas, pelas fornalhas e pelas águas, mas não nega a fé.
Essa é uma experiência que a gente tem muito grande e isso aí nos leva a nos afirmarmos mais nossos passos, né? Na palavra. Eu digo a vocês, irmãos, todos vocês que estão passando por provas, é tempo de prova, é tempo de aperfeiçoamento. E sem essas provas não há aperfeiçoamento. Nós temos que provar aquilo que somos, se somos ouro ou se somos lata. Que as lutas vêm e nos batem e nós nos amassamos e choramos e ficamos parados onde estamos. Não. Ainda que de arrasto, com a perna só, mas nós temos indo ao encontro do Todo-Poderoso naquela grande manhã. Todos nós nos encontraremos ali e estaremos contando a grande vitória do amor divino a qual passamos aqui na Terra. Uma coisa eu sempre digo, o profeta disse, não é difícil quando está chegando o fim. Tenham vidas amorosas, amem uns aos outros, perdoem uns aos outros, compreendam uns aos outros. E esse é o vínculo do rapto, onde nós temos que nos afirmar. Não nos afirmar em grande conhecimento, em grande sabedoria, mas sim no amor divino, aquele amor que excede todo o entendimento do cristão. E ali nós chegaremos de braços dados uns com os outros, cantando a sublime graça do Senhor. Deus abençoe a todos, uma boa live. A Jesus. Deus abençoe, irmã Santa, né? Certamente isso é o que está no coração dela, no coração de um eleito, né? Estamos então, irmãos, amanhã, se Deus quiser, nós estamos em Pedro Osório, o Albino deve estar na live, né? Amanhã temos o culto em Pedro Osório, já fechando o roteiro desse fim de ano, praticamente, né? E os irmãos gabrielenses também nos esperem que sexta-feira da outra semana nós sairemos daqui de manhã cedo e vamos estar com vocês aí, certo? Agora vamos ter um culto à noite, se Deus quiser. Então, vocês orem para que dê tudo certo, Deus esteja presente nisso, estejam orando, porque as viagens não é por nossa conta, é por conta de Deus. Ele que sabe como dirige, como ordena, como faz as coisas da maneira dele. E sábado nós temos o culto aqui na igreja, né? Eu deixando já um aviso para vocês. Sábado à noite é o culto normal aqui. Nós vamos ter o culto e domingo de manhã temos a escola também pela manhã. Se Deus quiser, nós vamos estar aqui adorando o nosso Senhor já domingo de manhã. Domingo à tarde, às 18 horas, nós estaremos reunidos para a ceia, a última ceia do final de ano, desse ano que passou. Certo? E Deus nos ajude, então, a estar todos aqui, irmãos. Esforce para estarem aqui, porque esse é um tempo que nós estamos precisando de um ajuntamento sincero, puro, verdadeiro, que venha do Espírito Santo. Eu sei que eu não posso importunar ninguém, não tenho essa autoridade para usar um legalismo com quem quer que seja, mas todo cristão, eu estava lendo ontem o profeta dizendo assim, e todo cristão ele anela a estar no culto, o lugar dele, é ali que ele pode se alegrar com Cristo, né? Juntamente com seus irmãos. Então que Deus o abençoe vocês, e se Deus quiser vamos ser isso então, né? Bem, agora vamos tratar um pouquinho da palavra. O Baquini vai ficar passando... Bom, eu aviso domingo a vocês aí, irmãos. Estejam atentos que domingo eu aviso quando eu vou poder estar no Baquini. Vai ser esse mês de dezembro ainda, eu vou estar aí com vocês. Mas esse do sábado que vem não vai ser possível. Nós estaremos com vocês e nem no outro. Será no outro ainda, né? Então, mas eu aviso vocês a data, tudo certinho, para que nós possamos então estar aí com vocês. Bem, os irmãos, todos os grupos, Deus abençoe todos vocês, né? Maravilhosamente, guardem-se no amor de Cristo.
essa cobertura que o profeta diz que deve estar sobre cada cristão, é a cobertura do amor de Deus. Ele chegou a dizer na mensagem o amor divino, ele diz que nós não precisamos de amor, precisamos de um batismo de amor. Batizar é batizar a alma, espírito e corpo, tudo juntos para um acerto perfeito com Deus, porque tudo que vem de Deus, ele vem para se colocar para a melhor forma do nosso procedimento, do nosso comandar no dia a dia, como se expressar na palavra. Então isso nos dá muita responsabilidade. E parece que esse dia que está chegando tem sido um dia bastante importante para nós, que é o dia do arrebatamento. Jesus não marcou o dia que ele vem, mas ele mostrou sinais. Esses sinais são evidência que se aproxima a sua vinda. A segunda vinda de Cristo será um golpe para muitos. As pessoas que não estão prontas para encontrar com Ele vão ficar decepcionadas, até mesmo porque estão dentro de uma igreja e não se aprontaram, não buscaram aquela dracma que perderam. Está na hora de varrer a casa, quer dizer, o templo que é você mesmo, deixar o Zorobabel da hora, que é o profeta, varrer essa casa com essa palavra, lavar com essa água da palavra e fazer um santuário limpo para uma habitação de Deus, para o que está vindo pela frente. Eu acho que ninguém deve estar desapercebido nesse tempo. Nós ainda temos ocupações terrenas, mas isso não nos faz pegado a nada. Nós temos que estar desapegados, que quando ele chegar, simplesmente deixamos para trás. Nada mais temos a fazer. Em São Mateus 25, ele diz que à meia-noite ouviu-se um brado. Aí vem o noivo. Vocês podem identificar isso nesta era. Esse clamor foi nesta era. As demais virgens estão dormindo dos grupos que passaram, estão esperando até chegar a última ressurreição. Elas não levantam nessa ressurreição que vem aí. Essa ressurreição que está vindo é somente para o eleito, para os membros da noiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que muitos estão desejando ser a noiva, mas a noiva é diferente de tudo. A noiva é calçada os pés nessa palavra do Evangelho. Ela confia em Deus e ela crê que vai estar lá com Ele naquele grande momento quando Ele chamar. Então eu li aqui sobre essa mulher que o Jesus falou que poderia ter perdido a dracma. A dracma numa mulher casada no Velho Testamento eram virtudes que ela não podia perder. Eram 12 pedras que ela usava em sua dracma. E se ela perdesse uma pedra daquela, ela era desvirtuada, e o marido, se chegasse em casa, pegasse ela sem aquela pérola ali, ela estaria completamente desonrada. Por isso, se perdesse, ela varria a casa toda e, se achasse, convidava as vizinhas e fazia festa, porque a coisa tinha mudado de rumo. E eu sei que quando uma pessoa cai numa situação e não consegue vencer aquilo, é muito triste. Mas ele diz aqui, agora isto parece talvez uma escritura muito esquisita para se ler quando falamos da segunda vinda de Cristo. Falar que uma mulher perdeu a dracma. E ele fala da igreja, aqui está falando da igreja. A igreja perdeu todas as suas virtudes. Perdeu a sua dracma, perdeu tudo que ela tinha adquirido, ela perdeu. Porque ela não ouviu o mensageiro, não ouviu a mensagem, e ela está organizada. Cada um levou um pedaço, da Escritura e formou uma doutrina. E essa doutrina tem causado caos nas pessoas, tristezas, porque elas não conseguem estar em totalidade ligadas a Cristo. Porque para estar ligado a Cristo, você tem que seguir os passos dele. Eu sei que
quando uma pessoa tem um passo mais largo do que você anda atrás dela. E eu sou um que tem esse problema comigo, barbaridade. Quando eu saio com uma pessoa na rua e ela não caminha menos que eu adoeço. Porque eu acho que eu queria caminhar rápido, né? Então isso é normal na vida humana, né? Na vida de sangue vermelho. Cada um tem a sua opinião, cada um vive como quer, anda como quer. Mas quando vem aquele nascimento, aquele batismo do Espírito Santo dentro da pessoa, as suas opiniões mudam. Ele passa para o lado de cá. Ele passa a ser um prisioneiro de Cristo. E sendo um prisioneiro de Cristo, ele está indo para um lugar onde Cristo vive. E ele disse: eu vivo e vocês viverão também. Aí está a opinião de Jesus. Então ele diz que era muito estranho falar da segunda vinda com essa escritura que lemos. São Lucas 15, 8 e 9. Mas está falando da segunda vinda, ele diz. Este grande texto que temos aqui diante de nós agora é um dos textos mais vitais de toda a Escritura. Amém? É um texto mais verídico para esta hora que vivemos. Porque está se tratando de limpeza. Está se tratando de achar aquela virtude que perdemos. E quando uma pessoa cai no pecado, ela perde uma dessas dracmas, ela perde o sentido da vida. Vê? A vida com Deus. Porque a vida com Deus é uma vida virtuosa. Né? É uma vida de frutos. Uma vida de talentos que você jamais pode descobrir, que você tem talentos escondidos por dentro. Quando você chega nessa palavra sinceramente, esses talentos despertam. Dons, virtudes, problemas que você não sabia, agora ficou sabendo. Porque foi escondido dentro de você por muito tempo. Mas quando você entra na presença de Deus, isso são revigorados. Cai em uso na igreja. Eu nunca esqueço do que o profeta disse. Ele diz que nos últimos dias nós teremos nascidos de novo com verdadeiros dons na igreja, que não engana ninguém. São verdadeiros dons que vão despertar. Eu sei que há muitos dons na igreja, muitas coisas que ainda estão parados. E Deus não está muito interessado em usar esses dons porque Ele quer usar com uma pessoa nascida. O nascimento tem se tornado uma coisa muito, muito difícil. Ele somente nascerá o eleito. Ninguém mais vai passar pelo nascimento. E a prova do nascimento, irmãos, é uma vida mudada. É uma vida estabelecida para o arrebatamento. É a segunda vinda de Cristo. Nos dias de Lutero não houve ninguém nascido praticamente. Eles somente creram uma coisa, justificação pela fé na mensagem de Lutero, e dormiram naquela era. Alguns ainda partiram com hábitos e coisas como não houve tempo para uma mudança. Mas nesse tempo, vocês imaginem, em 1909 nasceu o profeta, né? Quanto tempo dali para cá? Com 21 anos ele estava no ministério, já pregando a palavra. Embora que ficou um tempo falando de cura divina. E ele chega a dizer que 80% do ministério dele foi lidar com os lares, com as pessoas. Porque ele encontrou muita falta de virtude nos lares, muita falta de união e convicção de vida de casal. Então isso foi difícil porque ele teve que se ocupar muito com isso. Mas quando ele entrou no novo ministério, quando ele abriu selos para completar esse quadro da segunda vinda, foi diferente. Aí ele tomou a direção para levar a noiva a Jesus Cristo.
conduzir esse povo a um lugar onde Cristo harmonicamente vivesse neles. Então hoje, nós vimos que há muitos e muitos movimentos grandes na terra. E o profeta diz que eles estão curando enfermos, eles estão até ressuscitando mortos. Mas mesmo assim, isso não quer dizer que seja um batismo do Espírito Santo. Ainda é uma ilusão. Porque a vida não mudou, as atitudes não mudaram. Então a mensagem que leva a noiva no rapto é a mensagem de Malaquias 4, 5 e 6. É um profeta em evidência. É um profeta mostrando às pessoas o que elas têm que fazer para alcançar esse ponto tão desejado por muitos. Aleluia. Então, às vezes não é culpa dos membros, é o líder que não está aplicando isso da maneira correta. Então, o que acontece? Essas pessoas estão sendo enganadas, levadas por um credo, por um dogma, por um sistema que o homem criou. E quando se abrir aquele rompimento para a segunda vinda, elas vão ver onde estão, mas será tarde demais. Não haverá nada por fazer mais. Nesse momento ainda temos uma palavra em atividade, uma palavra em evidência, mostrando a que hora vivemos. Para onde estamos indo? Qual a finalidade nossa nesta mensagem? Estamos nessa mensagem por um chamado de Deus. Nós começamos num sistema do homem que serviu de aio para nos trazer essa mensagem. Como a lei serviu de aio para levar Israel a Cristo, assim também o sistema denominacional serviu de aio para nos trazer a mensagem. Por isso nós temos nossos irmãos da ainda. Tem virgens nécias, tem salvos, amém? Mas a noiva sai fora de tudo. A noiva é um grupo separado. A noiva é um membro nascido ligado no corpo de Cristo. Um corpo pirâmide, um corpo que tem 7 virtudes. Então, quando alcança esse lugar, aí ele diz, ele descansa, ele para de gemer. Gemer, troco daqui, vou para ali, e sempre é a mesma pessoa. Sempre a mesma. Isso trocas não resolve nada. O que resolve são atitudes cristãs que nós devemos ter na nossa vida. Saber perdoar, saber levantar, levantar um estandarte de virtudes de Cristo para mostrar às pessoas quem somos. Então isso é um papel que nós carregamos conosco para mostrar nesse tempo quem somos. Nós vimos hoje que o profeta diz que nos seus dias havia 900 denominações mais ou menos. Agora você imagina dali para cá o que veio mais. Hoje nós temos muita liderança, muito cacique e pouco índio, que está armado para lutar. Índios preparados com as suas flechas, com as suas armas, tem poucos. Mas cacique tem bastante. Dão uma ordem aqui, dão uma ordem ali, mas eles não sobem na escada. Eles são pessoas que pensam que vão levar o povo com os pés da escrivania. Eles têm que sair fora, botar o pé na estrada e saber o quanto é importante você subir a escada primeiro. O capitão dos bombeiros, O profeta nos ensinou isso. Bem, mas então vamos ver aqui. Ele diz a segunda vinda é tão importante que mesmo estando Jesus aproximando dessa Semana Santa, estando à sombra da cruz, aleluia, ele falou mais sobre a segunda vinda do que sobre a sua morte e ressurreição. A segunda vinda é mais importante que tudo. Porque você imagine que as eras dos cristãos ainda foram com falhas.
Os 5 reformadores carregaram pessoas ainda batizando em nome de Pai, Filho e Espírito Santo e muita coisa. Né? E Deus teve que deixar assim porque não havia maneira, não havia tempo para recuperar isso. Então eles foram para... Agora, eles não serão completos sem nós. Vocês imaginem que a primeira igreja primitiva, ela foi a estrutura para o crescimento. A igreja de Éfeso que Paulo dirigiu, ela foi o exemplo para todas. Então, ela estava ali num desenvolvimento de eleição, predestinação, batismo do Espírito Santo, selo, tudo isso foi falado ali. Mas chegou a hora, irmãos, de nós pensar mais sobre esta era agora. Essa é a era da recuperação, da restauração. Deus levantar em nós aquilo que caiu. Se essa dracma caiu de nós, seja a virtude que nós tínhamos perdido, está no tempo de recuperar. Aleluia. Não é o pastor que vai recuperar isso, é você mesmo com a experiência com Deus pessoal. Sabendo que você vai precisar disso, quando tiver que encarar aquele que está vindo. Amém. E se a segunda vinda de Cristo não acontecer, nós somos falsas testemunhas. Mas isso é impossível, vai sim, está em evidência já. Hoje eu estava lendo uma mensagem nova que chegou agora. O profeta diz que quando viesse o Papa dos Estados Unidos se completaria tudo. Está ali na mensagem, eu não trouxe para ler aqui, talvez no fim da semana a gente leia. O Papa que vem dos Estados Unidos, ele completará esse milênio. O milênio, esse... como o concílio, né? Ele está ligado à besta que emerge da terra, né? E a besta que emerge do mar. São 2 bestas se juntando em comunhão uma com a outra. Agora pensem vocês nisso. Aleluia. Ele disse: quando vier aquele Papa dos Estados Unidos, conforme a profecia, profeta não mente. Está o Papa estabelecido já? Amém? Então ele vai aparecer. Esse 8º, depois desse, não tem outro. O 8º irá à perdição. Então, esse é o último da série de papas. Depois não haverá outro. Porque esse irá então à perdição. Irmãos, então vejam bem vocês, nós estamos já vivendo a sombra da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O céu está proclamando talvez já isso, né? O céu está se movimentando para que isso aconteça bem rápido. Nós pensamos que o tempo de Deus é o nosso, não é. O tempo de Deus, Ele determina, Ele sabe quando isso vai acontecer. Ele diz aqui então, ó, Ele falou mais forte da sua segunda vinda do que sobre a sua morte, sepultamento e ressurreição. Então, à luz disto, devemos ver que é um texto muito importante este, que lemos, que fala da segunda vinda de Cristo. Certo? Quando a mulher, que a igreja perdeu essa dracma, amém? E às vezes Deus tem que trazer um aperto tão forte nas pessoas, né? Mesmo num eleito que está ainda dormindo, o sono laodiceiano. E até trazer um aperto tão forte, até de enfermidades e problemas, para que a pessoa se ajuste. Aonde que Deus tem que mover isso? Na carne da pessoa. É onde ela sente dores, é onde ele sente apertos. Veja, então Deus está preparando a igreja, chamando membros e apertando para encaixar no corpo. Olha aqui, há muitas vezes mais escritura no Velho Testamento concernente à segunda vinda de Cristo do que a
na primeira vinda. O Velho Testamento é sombra do Novo. O Novo raiou uma luz para que as pessoas enxergassem Cristo revelado dentro de um corpo de carne. Então veja bem, esses dois, Novo e Velho Testamento, estão em completa comunhão um com o outro. Muitas coisas do Velho Testamento estão cumprindo no Novo. E outras são concernentes à segunda vinda, que ainda as pessoas pensam assim, vai demorar muito, faz muito tempo que eu vejo falar do Evangelho. Vá confiando assim para você ver. Onde as coisas vão chegar para você. Glória a Deus. Então ele diz aqui, a reconciliação, tudo, a raça humana descansa solenemente nos seus prazeres. Hoje nós temos muitas coisas que está entretendo. Tem pessoas que perdem a noite toda num celular. Olha, mas que coisa! Eu tenho um ali, não gosto nem de pegar. Certo? Mas tem outros que adoecem, ficam dementes, ficam pessoas doidas de tanto lidar com isso. Ninguém vai descobrir o cérebro do celular. Eu acho que ninguém chegou a uma conclusão, ele é ilimitado. Certo? Mas o cérebro de Deus será colocado em nós um dia. Nesse primeiro corpo que está vindo, nós seremos como ele. A aparência será como a dele. Veja, e ele diz aqui, a segunda vinda do Senhor, temos religiões diferentes, motivos diferentes, teologias diferentes, mas a nossa religião cristã é baseada unicamente sobre morte, sepultamento e ressurreição, que é a segunda vinda de Cristo. Então, nós não somos teólogos, nós não somos pessoas instruídas pelo mundo, Veja bem, mas cada um está aplicando a sua inteligência, a sua capacidade, até mesmo para fazer uma pregação. E o profeta diz que você pode ser ungido com isso, certo? Mas um dia isso vai mostrar que não estava certo. Ele diz, é uma questão importante isso, são seus pensamentos mais sinceros que você possa ter, não te levará no rapto. O que te levará no rapto é um novo nascimento. Veja, aleluia. Então ele diz aqui, nós estamos vivendo a sombra da sua segunda vinda. Sombra é perto da árvore. Você não tem sombra distante de uma árvore ou de qualquer lugar que te ampara. Certo? Ele diz aqui, pelo seu ponto de vista, à luz das Escrituras, não nenhuma esperança de que quer que o que resta para a igreja foram a sua segunda vinda. A vinda do Senhor, o mundo em sua condição louca na segunda vinda. Amém? Amém. Atacado por pânico. Hoje as pessoas têm tanta doença de pânico, não sei o que mais, tantas coisas que acontecem no mundo ali fora. E até nos cristãos, porque os cristãos que estão desprotegidos um pouco também entram nessa situação. Veja, e às vezes tem que acontecer no nosso meio para nós saber como lidar e compreender e ajudar a pessoa. Como lidar com essa situação? Deus permite isso sim. Amém.
E às vezes as pessoas pensam assim, eu sou intocável. Não pense assim. Nunca pense assim, porque alguma coisa vai acontecer um dia e você terá uma experiência de como lidar com isso. Eu vi pessoas dizerem já assim, olha, eu nunca vou ter uma depressão. Em pouco tempo eles têm. Por quê? Porque eles não acreditam que essa saúde que você tem não será abalada um dia. Claro que vai. Isso tem que acontecer na igreja para que os cristãos se amem e tolere e ajude uns aos outros. Certo? Agora, se você procurou isso, aí é outra coisa. Você vai ter que arrumar a casa. Você vai ter que recuperar aquela parte que você arruinou. Aleluia. Então veja bem aqui. Ele tem chegado a ser completamente fora do controle de cada organização feita pelo homem. O mundo, reis não pode segurar seus sujeitos mais. O povo está muito informado hoje. Nem ditadores, reis podem segurar seus sujeitos mais. Ele diz aqui, nem ditadores podem, nem democracia pode segurar seus sujeitos. Jamais. Não resta nenhuma esperança a não ser a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse país que ele vai governar, esse mundo, não haverá nada disto que você está vendo ali fora. A terra estará calada. O homem será controlado, certo? Ele é o governador do mundo. No corpo físico, no milênio, o Senhor Jesus será o rei governador. Então, olha aqui. Ele diz agora, para o descrente, veja você, o pecador, esse é um tempo mais horrível que ele jamais tem testemunhado. Por quê? É o tempo da condenação. Quando Jesus sair do trono da intercessão por sua noiva, não haverá nenhum salvo mais. A hora que ele levantar do trono, ele vai vir para julgar o mundo, não mais como Salvador. Certo? Ninguém se salvará. O tempo de ajustar é agora. Coisinhas que nós vamos vendo que está mal, vamos se sujeitando à palavra. Vamos se aproximando, certo? Não é o Mombrana que vai levar a noiva no rapto. Quem vai levar a noiva no rapto é o Espírito Santo nesta mensagem, nessa Bíblia. Amém? Então, tem 5 ministérios que estão ministrando a igreja. A Bíblia não pode falhar. E ninguém pode tocar nesses ministérios. Certo? Porque eles foram colocados por Deus para que Ele use essas pessoas para aprontar a igreja. Nós temos hoje uma palavra nos ministérios, a palavra do mensageiro, que está nos levando a levar a igreja ao lugar que Deus desejou e quer. Certo? Então ele disse, é tempo de condenação. Está às portas esse tempo, está chegando. Porém, para o crente é o tempo mais abençoado. Oh, glória a Deus! Pois a sua redenção está próxima. Há 2 facções na terra hoje à noite, o crente e o descrente. Amém? Estão se enfrentando, certo? Então, veja bem. Olhe aqui, cada grupo que se levanta é um contrário
de ser cristão. Você tem que estar preparado para enfrentar isso. E um espírito errado, você não vence ele discutindo. Isso o Senhor me mostrou para mim. Não. Você vence calado. Se você não fizer provocações para ninguém, ninguém brigará contigo. Agora, se você fizer provocação, vai ter adversário, não vai? Vai cair nas mãos de uma pessoa capaz de dar uma surra. Agora, se você não discute, você é moderado, você sabe tolerar as pessoas, deixa elas cruzarem a rua para que eu ir e vir delas. Tá? E se eles vêm no teu terreno, ainda você tem que saber como lidar com isso. Não é jogar pedra, certo? Não. É saber como lidar com isso. E hoje, a vida que estamos enfrentando de afronta não é carnal, é uma vida espiritual. São demônios que estão chegando, enfrentando os cristãos e jogando para um lado e jogando para outro. Mas o profeta diz, o eleito não sai do seu lugar. Ele está ordenado a ficar ali. Ele é uma árvore plantada junto ao ribeiro de água e dá o seu fruto na estação própria. Então ele diz aqui o crente e o descrente. Um o Senhor virá buscar, porém o outro, o Senhor virá para condenar. Sua vinda irá abençoar um e amaldiçoar o outro. Olha que grave isso. Então, nós estamos então frente a uma batalha espiritual. Essa batalha não é carnal. Paulo diz que a potestade do ar está por cima da nossa cabeça. Está cruzando por aqui muitos demônios. Mas, irmãos, o que está em nós é uma coluna de fogo. É um batismo do Espírito Santo. E isso não pode arruinar o nosso caminho, nem nos tirar do caminho. Toda hora estão recebendo notícias más, ouvindo as pessoas falar de coisas más. Mas nós saberemos também como lidar com isso. Deus vai nos ensinando a controlar isso. Não é? Glória a Deus. Está vendo? Então, vendo que isso é a condição vital, eu penso justamente que a véspera do nosso pequeno avivamento, nós devemos olhar solenemente nas Escrituras. Jesus disse, examinai as Escrituras, amém? Aleluia, ele deixou só um líder na terra para guiar os homens, esse é o Espírito Santo. É? Amém. E o profeta diz que o Espírito Santo é o nosso Josué, que nos levará na terra prometida. É? Então não tem nenhum homem comissionado para isso. O mensageiro dormiu e a mensagem ficou sendo controlada pelo Espírito Santo. Nesses ministérios, né, que Deus tem na Bíblia, do quintuple de Efésios. Né? 4:11. E com isso ele está controlando a igreja para levar ao seu alvo. Aleluia. Ele disse, era uma coisa muito grande para João, o revelador, na ilha de Pátimo, que quando ele via a pré-estreia da vinda do Senhor, as multidões, as condições que descansavam sobre o ímpio, as bênçãos que descansavam sobre o crente, ele gritou altamente, ora vem, Senhor Jesus. Ele estava vendo o desenrolar disso nesse tempo. Ele viu tudo. Amém?
Ele viu tudo. E esses eleitos que estão sendo chamados para o corpo de 7 eras, ele viu tudo lá. Porque faziam parte disto. Aquilo alegrou tanto seu coração, quando todas as coisas, quando as eras da igreja tinham passado. Ele diz, diante de sua vista, todas essas eras. E ele pôde ver a noiva arrebatada, levada. Ele viu cada coisa principal e o que ia acontecer no mundo. Então ele gritou, ora vem, Senhor Jesus. Deve ser uma coisa muito gloriosa, ele diz, a vinda do Senhor, que está se aproximando. Jamais nossa mente vai imaginar o que será isso. Jamais. Nós vamos poder imaginar o que significa isso para nós. Os servos, os discípulos de Jesus apontaram a ele o templo da cidade de Jerusalém. Eles estavam interessados naquilo. Como eles sabiam que ali a glória da Shekinah tinha pairado ali. E que Deus tinha escolhido aquele lugar. Mas Jesus disse aqui, o grande templo onde Deus ia em sua glória de Shekinah tinha aparecido no santuário. Eles lhe disseram como a grande inteligência dominante, anos e construções, não houve ruído de um martelo, barulho de um martelo, eles cantaram, ou eles contaram com Deus, veio sobre os querubins, demonstrando sua glória. Então eles acharam que aquele lugar ali jamais alguém ia tocar. Mas Deus já tinha dito, eu não habito em templos feitos por mão de homens. E o templo que ele escolheu para pregar essa mensagem nesse tempo foi um homem simples, sem riqueza, sem famas. E até que se o irmão Brana vivesse hoje, ele tinha se surpreendido com muita coisa desagradável que ele entristeceu muito. Mas infelizmente Deus levou ele, né? Olha aqui. Então ele diz aqui, a igreja, porém Jesus lhes disse, para não olharem todas essas coisas, embora aquele lugar fosse um lugar santo, um lugar bom, era uma casa, o lugar de habitação do Senhor. Porém Jesus disse, não olhais para essas coisas, pois eu tenho algo para lhes dizer, que é milhares de vezes maior do que isso, pois vem vindo um tempo e ele lhes disse que não haverá uma pedra sobre pedra. Aleluia, nos anos 70 foi para o chão. Deus não pode mentir. Não importa quão bem tentamos cuidar dos nossos seres físicos. Não importa o quanto trabalhemos para a nossa organização, o quanto trabalho nesta igreja, porém a ordem da igreja, pois vindo um tempo quando todas essas coisas irão desaparecer e deixar de existir. E entraremos numa nova era, num novo mundo, num lugar, irmãos, se as pessoas soubessem o que significa esse lugar que estamos indo, a paz começaria agora. A reconciliação, o perdão, a dignidade de Cristo estaria em cada pessoa. Mas enquanto Satanás não for preso, ele é o autor de tudo isso. Ele é perigoso. Ele está atacando as pessoas e mostrando coisas no mundo que está atraindo os crentes fabricados e frios. E é um perigo o profeta dizendo isso. Ele disse, ele vai enganar muitos, se for possível, o eleito. Mas não será possível. O eleito saberá o nome dos bois.
O lavrador, ele tem 2 bois que está lavrando. E ele sabe o nome de cada um deles, não sabe? Então, quando um está pegando lerdo, ele grita, vamos fulano. Não é assim? E o Espírito Santo diz o profeta que nos últimos dias alguém estava saindo da fila. Vocês se lembram que ele falou isso nas eras da igreja? E ele gritou, entre na fila, não saia da fila. E uma mulher de sapato de taco alto, veja ali, na visão dele, disse, eu vou te mostrar que eu vou por esse caminho. E o caminho estava largo ainda, ela ia caminhando muito bem, mas quando estreitou, que ela cruzou a perna, caiu um despenhadeiro, disse. Essa é a situação da igreja. As pessoas não querem se moldar dentro do quadro de Deus, então aí está correndo risco, perigo, né, de algo acontecer. Irmãos, eu estou encerrando por aqui, dizendo obrigado a atenção de vocês. Orem por mim, eu preciso de oração e tudo estará no seu devido lugar. Se Deus quiser, Deus nos ajudará a chegar nesse lugar que falamos. Esse é o nosso desejo. É o desejo de todos nós chegar juntos, né? Naquela linda manhã, gloriosa manhã, quando os santos estarão todos ressuscitados. E ele diz, ele virá numa manhã dessa, das 6 às 9. Glória a Deus. Então, eu acredito que todos nós estamos nos esforçando para chegar ali. E quando Ele chamar, nós saberemos quem está nos chamando. Irmãos, muito obrigado. Ore, isso é um tempo de oração. É um tempo de você se aproximar de Deus. Busque a Deus. Se aproxime dele, porque você terá um tempo que você não vai poder clamar mais. As portas estão se fechando. A hora está escurecendo. Né? E Cristo é a única luz que temos. Então vamos se segurar nela. Obrigado, vou repetir nossos cultos. Sábado, amanhã temos culto aqui. Né? Sábado, amanhã é sexta, sábado, né? Se Deus quiser, nós temos o culto. Domingo temos a escola de manhã. E temos a ceia à noite, não esqueça disso, às 18 horas nós estamos aqui para a ceia. O Senhor esse ano nos mudou isso, nos mostrou como devia fazer. Então, e a primeira ceia do ano vai ser no dia 4 de janeiro, após o ano novo, que será quinta-feira o ano novo, acredito, né? Mas no dia 4 nós estamos aqui, se Deus quiser, nesse tabernáculo, realizando a primeira ceia do ano. Pode ser a última, não sei. Porque está virando, a coisa está ficando muito pesada. Irmãos, muito obrigado. Nosso roteiro amanhã com o Albino, estaremos aí amanhã, se Deus quiser, para o culto à noite aí com vocês, né? Também com a ceia, se Deus quiser. Para vocês, ontem tivemos a irmã Solange também, né? Eles devem estar na live, né? Deus abençoe, irmã Solange. Irmão João, vocês são maravilhosos, os filhos aí, Deus abençoe toda essa preciosa família, né? E guarde no seu amor. Abençoe também lá em São Gabriel nossos irmãos, Sarinha também que deve estar aí, né? Irmão Pedro, Deus abençoe vocês, parte da nossa família, né? E também os irmãos queridos que nós temos ali, né? Na fé. Deus abençoe todos vocês. A irmã Cláudia está no hospital, isso mesmo, né? Mas Deus vai guardar ela, né? Certamente, essa é uma passagemzinha que às vezes a gente tem que passar, num apertozinho, né? Mas Deus saberá como lidar com isso, né? Ele lida com mãos abençoadas, né? Deus abençoe, irmão Marcos, essa família, vocês sejam fortes. Vão para frente da batalha, ponham-se em oração e deixe Deus trabalhar. A frente inimiga pode ser grande, mas você com a sua espada, dirigido pelo Espírito Santo, você destrói seus inimigos. Sansão, com uma queixada somente de mula, ele matou 1000 filisteus. Então não precisa muita coisa, somente fé, né? A fé.
Deus abençoe todos vocês, né? Que Deus guarde no seu amor, né? E guarde maravilhosamente para que você esteja bem com Deus e esse fim de semana seja um fim de semana muito abençoado para nós, né? Vamos estar aqui serenamente, buscando o Senhor, aquelas orações caladas que estamos fazendo nesse púlpito. Venham para a oração, irmãos. Não parem de orar, certo? A oração é a defesa. Se muitas coisas Deus está abrindo para nós aí é por causa da oração. Deus abençoe vocês. Eu sei que tem muitos irmãos de oração, né? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até o sábado, se Deus quiser.